E aí, como é que vem a migração de papéis? Porque daí você, Sim, como sim. músico, depois começou a trabalhar na parte de produção, né? E produção musical. E como é Isso. que foi essa transição? Aham. E se você acha que de repente a tua formação em engenharia te ajudou nisso, Uhum. não tem nada a ver, atrapalhou, né? Que é uma mudança de papel significativa você começar a produzir do que Sim, estar lá como músico. como Cada um músico. tem seus desafios, obviamente, Exato. mas é um papel bastante diferente, né? É. E eu acho que a oportunidade chegou graças à engenharia. Eu posso até falar isso. Olha. É. Porque é isso, né? Quando você fala de produção musical, você está falando de projeto. Uhum. Por quê? Você tem um artista com um sonho, com uma demanda de construir os registros de um momento da carreira, Uhum. né? Que a gente chamava de disco, É. ou agora é melhor falar álbum, ou enfim, que agora vira EP e vira single e tudo cada vez mais rápido, né, de É. consumir, pelo menos nesse mercado da música comercial, né? Uhum. É, mas enfim, aí surge essa necessidade do artista. Naquele momento existia, ainda é até hoje, mas o papel da gravadora era ainda mais forte, mais pesado dentro da Sim. carreira, né, dos artistas que se projetavam assim para o Brasil todo ou para o mundo. E então a estrutura do artista, né, do seu escritório, né, do artista em si, a estrutura de uma gravadora, que no meu caso foi a Universal Music, que Uhum. era a gravadora da banda Eva, e depois da carreira solo de Ivete. Então, e a gravadora, ela contrata um profissional para fazer a gestão desse projeto, que é um disco. Uhum. Então, e gestão em todos os aspectos, né? Musicais, né, que aí mais subjetivos, né, mais de construção de um repertório, entender as músicas, trocar ideia. Na verdade, o produtor está ali como o eu do artista fora dele, Uhum. sabe? Aquele cara que pode dar feedbacks para o artista, né? Para que o artista ele não fique ali ele e ele mesmo, né? Ali construindo aquela coisa. Então tem esse lado, mas também tem um lado, digamos, mais executivo, né? Uhum. Mais de pensar em budget, né? Pensar em, É. pô, temos Prazo. tanto de grana, temos um prazo a cumprir, né? Temos contratação de diversos profissionais que estão envolvidos, porque é uma cadeia de profissionais, né? Uhum. É uma cadeia até extensa assim de profissionais que trabalham para que um disco aconteça, né? Você possa ouvir ele no seu hoje na sua plataforma de É. streaming, né? Na minha época já não era vinil, mas era o Uhum. CD, né? Era o Colocar no CD. seu Walkman É. e ouvir. Então tem uma cadeia de profissionais ali e um tempo, enfim, todo um processo. Então eu acho que o fato de eu ter esse perfil de engenheiro, né, em Uhum. mim ajudou e meio que foi determinante para eu ser convidado a assumir o papel de produtor musical na carreira de Ivete, aí já na carreira solo de Ivete. Legal. E você primeiro começou a assumir papéis assim junto com outros produtores ou do Isso. nada chegaram para você como músico, olha, estamos vendo suas habilidades e tal, você já faz muito mais do que só o teu papel na música e tudo, e a gente quer te colocar como produtor. Como é que foi essa Aham, virada de chave? Ela aham. foi gradual ou apareceu uma oportunidade e foi? Ela foi um pouco gradual, acho que mais como uma virada assim que eu tive que pensar em assim, aceitar esse desafio, Uhum. mas realmente com uma transição muito rápida. Mas eu tive uma possibilidade de, enquanto músico, já ter um olhar para esses momentos onde eu estava como músico, mas eu estava gravando o disco, então Uhum. eu já tinha um olhar ali para o que acontecia nos processos, né, sem assumir o papel, né, de produtor. Depois eu tive o tempo do primeiro álbum de Ivete, eu poder acompanhar ele e já com a sinalização de que o próximo
eu seria o produtor, Tá. tá? Então, nesse álbum, eu gravei algumas coisas, mas eu já assumi em determinados momentos o papel de direção, né? Uhum. De direção, de ali fazer acontecer com os profissionais e tal, já de estar do outro lado do aquário, né? Você tem no estúdio aqueles dois ambientes, né? O aquário onde ficam as pessoas que estão gravando e a técnica, né, com isolamento e de fato um painel de vidro onde você pode se comunicar visualmente, mas tem que ter o isolamento, né, acústico entre um lugar e outro, para que você possa, dentro da técnica, monitorar, ou seja, ouvir o que está acontecendo lá no aquário pelo sistema de monitoração das caixas de som e poder saber exatamente o que é que a gente está captando, né, através dos microfones e tal. Então eu já ficava desse lado, né? Legal. Isso no processo de gravação, e também acompanhei os processos seguintes, né? Que você grava. Isso eu não estou falando nem da pré-produção, porque existe aí uma grande caminho até se chegar em estúdio, né? Pois é. Não começa direto no estúdio, você tem um caminho longo para chegar lá. Que a gente seria o segundo capítulo, talvez, não sei se você vai querer falar disso, mas gravação, mixagem, masterização, e aí você ter o master, sai da masterização, o master para levar para a fábrica e você poder reproduzir, né? Replicar, entendeu? Então já estava ali naquele disco e, de fato, foi um aprendizado maravilhoso. E aí, daí em diante, eu assumi e passei a produzir vários discos. Os discos aí, sei lá, não lembro quantos, mas, sei lá, talvez uns 7. Teria que parar e contar. Os próximos 7 álbuns da carreira de Ivete, fui eu que produzi.